Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, então, nós vamos falar sobre os poderes da administração pública, ou também chamados poderes administrativos. Vamos lá, então. Quando a gente fala da função administrativa, na verdade, ela exige do Estado uma atuação em busca do interesse coletivo. Para que o Estado, na sua atuação, ele possa atingir este objetivo, que é o interesse coletivo, algumas prerrogativas e poderes são necessários para que ele possa instrumentalizar esta atuação. Claro que todo poder corresponde a um dever. Então, a administração, ela não só pode, mas como também deve atuar em nome do interesse público. E todas as vezes que o interesse público exigir essa atuação, o Estado ele não pode deixar de atuar. Isso é o que nós vimos no estudo do regime jurídico administrativo, ok? Quando a gente fala, então, do Estado que deve estar a serviço da coletividade e age por meio de seus elementos, enfim, ele precisa destas prerrogativas, destes instrumentos que vão lhe possibilitar a atuação em prol do interesse público. Então, justamente para o exercício da função administrativa, é indispensável que o ente ele tenha ali algumas facilidades, algumas prerrogativas no exercício da sua atividade. E é por isso, então, que surgem os poderes, ou também chamados poderes-deveres da administração pública, ou deveres-poderes. E aí tem uma pequena disputa doutrinária se seriam poderes, deveres ou deveres, poderes, ok? Mas a gente não vai entrar nesta discussão, certo? O que nós temos que entender aqui que são poderes, mas também são deveres. A administração pode e deve atuar, mas são, então, instrumentos, ok? São mecanismos que vão propiciar maior facilidade na atuação administrativa na busca da concretização do interesse público. Então, são sim algumas prerrogativas que são conferidas para o poder público para a sua atuação e proteção do interesse público. E aí, estes poderes, eles têm algumas características. A primeira delas é a instrumentalidade. Significa que os poderes, eles são instrumentos, eles são mecanismos, por meio dos quais os órgãos e entidades administrativas executam suas tarefas e cumprem suas funções. Então, são estes instrumentos pelos quais a administração pública ela busca atingir a sua finalidade, que é o interesse, a promoção do interesse público. E como eu disse, eles são poderes, deveres, ou deveres, poderes, enfim, ok? A depender do doutrinador que vocês escolherem. Significa que a administração pode utilizar, mas ela deve também utilizar. Ela não pode dispor desse interesse, ela não pode dispor do seu exercício. Isso significa que esses poderes são irrenunciáveis, ou seja, o administrador não pode dispor deles livremente. Eles são legitimados instrumentos na busca do interesse público. Então, a administração pública ela não pode abrir mão dessas prerrogativas, ela não pode deixar de agir, ok? Por isso, eles são irrenunciáveis. E, claro, devem observar os limites definidos em lei. Não pode haver extrapolação destes poderes. Tem que ficar dentro do que está definido em lei. Só antes de continuar, só quero deixar claro que a gente
quando a gente começa o estudo no direito, vem lá a fala dos 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Isto são poderes políticos que dizem respeito ao Estado, organização, né? Os 3 poderes, freios e contrapesos, teoria de Montesquieu, enfim. Nós não estamos falando disso agora. A gente está falando dos poderes administrativos como instrumentos, como mecanismos para a realização da atividade administrativa em prol do interesse público. E esses instrumentos devem ser utilizados de acordo com o que está previsto em lei. Se não houver o respeito à lei, nós vamos ter aqui uma extrapolação, né? O que se chama de abuso de poder, ok? Então, os poderes administrativos, essas prerrogativas, elas devem ser realizadas nos limites do estritamente necessário à busca do interesse público. Se o agente que praticar o ato for além da sua competência, do estritamente necessário, irá cometer o abuso de poder, ok? Então, o abuso de poder, ele é configurado nas situações nas quais a autoridade pública, ela pratica o ato extrapolando a sua competência legal ou visando uma finalidade diferente daquela estabelecida pela legislação, ok? Então, esse abuso de poder, ele pode acontecer pela extrapolação da competência e pelo desvio na finalidade prevista em lei. Lembrando que o abuso de poder pode ocorrer, inclusive, em condutas comissivas ou omissivas. Então, quando numa conduta comissiva, quando o ato é praticado fora dos limites legalmente postos. E nas condutas omissivas, quando o agente deixa de exercer uma atividade imposta a ele por lei, ou seja, quando ele se omite no exercício de seus deveres. Em ambos os casos, tanto nas condutas comissivas quanto na conduta omissiva, o abuso de poder ele vai configurar uma ilicitude que vai atingir o ato dele decorrente. Dentro da ideia de abuso de poder, nós temos 2 espécies. Nós temos o desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder. Então, o abuso de poder da espécie excesso de poder é quando a autoridade administrativa, o agente, ele atua fora dos limites de sua competência. Vamos pensar num exemplo bem simples. Digamos que os policiais, enfim, os agentes resolvam fazer uma blitz para verificar o uso de substâncias e direção, enfim, eles fazem uma blitz. Eles têm competência para isso, né? Está previsto em lei. Eles fazem a blitz, aí de repente tem um motorista que apresenta sinais de embriaguez, aí o policial pede para ele sair do veículo, enfim, pede para ele fazer o teste do bafômetro e a pessoa diz que não quer. Ele pode pedir? Pode, tá? Por enquanto tudo certo. Só que daí o policial fica indignado, vai lá e resolve dar uns tapas na pessoa. E aí? O que nós temos aqui? Nós temos um excesso de poder. Ele tinha a competência para ir até um determinado ponto. Quando ele vai além, ele tem aqui um abuso de poder da espécie excesso de poder, ok? Ele exorbita, ele extrapola a competência que lhe foi atribuída, praticando atos que não estão previamente estipulados em lei. E aí, praticado o ato nesse caso, ele se torna nulo por vício de competência. Por sua vez, o desvio de poder ou desvio de finalidade acontece quando o agente do Estado ele pratica o ato dentro dos limites da sua competência, mas procura alcançar outra finalidade que não aquela prevista em lei. Então, desvio de poder ou desvio de finalidade. Imaginem que o agente ele vai praticar um ato, ele é competente para praticar aquele ato, mas ele pratica visando interesses individuais, sem se atentar ao interesse público. Quando ele pratica o ato em benefício próprio ou de um amigo, enfim, ele pratica o ato com uma finalidade diferente daquela prevista em lei, ok? Por exemplo, né, digamos que a autoridade ele resolve exonerar
um determinado servidor. Qual é a finalidade da exoneração? A exoneração é a perda do cargo do servidor público sem finalidade punitiva, tá? Então, quando não fez nada de errado, ele quer deixar o cargo, ele é exonerado. Se ele praticou alguma ilegalidade, ele vai sofrer a penalidade de demissão. E aí, digamos que a autoridade administrativa, sem que a pessoa tenha praticado qualquer ilegalidade, resolva demitir. Ou, pelo contrário, a pessoa praticou um ato ilegal e a autoridade resolva exonerar. Está usando o ato administrativo com finalidade diversa daquilo que a lei estabelece. Ok? Eu estou usando, digamos que temos também o ato de remoção. Eu vou remover o servidor para um outro local. A remoção serve para a adequação de servidores, para que um local não tenha falta e o outro esteja sobrando gente, para ajustar isso. E aí, digamos que a autoridade administrativa não gosta do servidor X e resolve remover ele. O que aconteceu nesse caso? Desvio de finalidade. Eu utilizei o ato de remoção para punir o servidor porque eu não gosto dele. É a finalidade do ato de remoção? Não, não é. Então, eu tenho desvio de finalidade. Todas as vezes que ocorrer o abuso de poder, sendo ele do excesso de poder, quando ultrapassa os limites da competência, seja ele o desvio de poder ou o desvio de finalidade, quando atua dentro dos limites da sua competência, mas visa uma finalidade diferente, o ato ele vai ser declarado nulo, ok? Então, cuidado com o abuso de poder. E aí nós entramos especificamente nos poderes. Eu coloquei, nós temos os dois primeiros, que é o poder vinculado e o poder discricionário, que eu deixei o poder entre aspas, por quê? Atualmente, a doutrina mais moderna, ela traz poder vinculado, ela não traz mais como poder vinculado, poder discricionário. Tem sim doutrinas que vocês ainda vão encontrar como poder discricionário, poder vinculado. No entanto, a doutrina mais moderna ela diz que não seriam poderes específicos. Na verdade, seriam funções, a discricionariedade e a vinculação. E elas estariam presentes em todas as demais situações administrativas. Por isso, não poderiam ser consideradas exclusivamente como poderes próprios, tá? Por isso. Mas vamos estudar aqui como poderes, só tenham essa consciência que existem, né, existe na doutrina mais moderna o entendimento de que eles não seriam poderes próprios, mas estariam dentro de todos os demais. Mas vamos lá. O que é o poder? Primeiro, poder vinculado. Então, o que significa o poder vinculado? Gente, em resumo, só existe uma conduta possível para o agente administrativo. Só tem aquela. A lei diz, faça X. E ele só pode fazer X. Então, quando se fala vinculado, é porque a lei ela define todos os aspectos da conduta a ser praticada, sem margem de liberdade, sem margem de escolha ao administrador. A lei estabelece a única conduta a ser praticada, ok? Não tem possibilidade de emissão de juízo de valor por parte da autoridade administrativa. É quando, por exemplo, a lei estabelece para a concessão da licença X, o particular precisa apresentar o documento A, B, C e D. E aí o particular chega lá com esses documentos. O administrador não pensa, não tem, ele não faz juízo de valor. Tem os documentos A, B, C e D? Tem. Ok, te concedo a licença. Isso é poder vinculado, isso significa vinculação à lei. A lei traz tudo o que o administrador deve fazer. Não tem liberdade, ele não tem escolha. Diferente do poder discricionário. Aqui, vejam, aqui a lei também traz a conduta. Só que a lei, ela dá uma certa margem de liberdade ou escolha ao agente público diante da situação concreta. O administrador, ele pode escolher dentre as opções definidas em lei. Então, a administração diz assim, olha, quando o particular requerer X, você pode conceder para ele, né? Você pode agir da forma A, da forma B ou da forma C. E aí o administrador
diante daquela situação concreta, né, ele, neste caso eu vou agir de forma B, ok? Então, sempre ele vai ter uma margem de liberdade. Como, por exemplo, na 812, uma das penalidades que podem ser aplicadas ao servidor público que cometer uma infração constitucional é a penalidade de suspensão. E a lei diz, poderá ser aplicada a suspensão de até 90 dias. O que ele está dizendo? Que o administrador público, diante do caso concreto, ele pode aplicar uma suspensão de 1 até 90. E aí, lá no caso concreto, ele vai analisar. Não, para este caso, é razoável e proporcional suspender por 15 dias. Neste caso, é razoável e proporcional suspender por 60 dias. Ele pode aplicar uma suspensão de 91 dias? Não. Aqui eu já tenho um problema. Aqui eu já tenho um ato arbitrário e não mais discricionário. Ele tem uma margem de liberdade de escolha, mas dentro do que está previsto em lei, dos limites previstos em lei. Neste caso, ele vai utilizar dos critérios da conveniência e da oportunidade. Tá, eu tenho aqui dinheiro para construir ou um hospital ou uma escola. Não dá para construir os dois. Bom, eu vou analisar a conveniência e a oportunidade. Qual é, neste momento, mais adequado ao interesse público? É a construção do hospital. Vou construir o hospital, ok? Então, a lei dá uma margem de liberdade de escolha para ele, tá? Então, vejam, mesmo no poder discricionário, tem que ser respeitada a legalidade, tá? A lei diz até onde vai. Qual é o problema aqui na discricionariedade? O problema aqui são os conceitos vagos e indeterminados. Muitas vezes, né, em determinadas situações, a escolha ela não é definida expressamente pelo dispositivo legal. A lei aqui ela se vale em algumas situações de conceitos jurídicos vagos ou indeterminados para dar margem de escolha ao administrador. Aí, nesses casos, a lei ela não é tão objetiva e o administrador ele vai ter que se valer de uma carga valorativa na sua atuação. Por exemplo, né, tem lá uma lei que diz que a administração tem a atribuição de dissolver passeata se houver tumulto. Pois bem, gente, o que é tumulto? Nesse caso, é um conceito vago. A lei não diz, tumulto será considerado quando tais condutas forem praticadas. Eu não tenho um conceito do que é tumulto. Aí, neste caso, o administrador, né, ele vai ter que se valer de juízo de conveniência e oportunidade, ok? E aí analisar, no caso concreto, se incide ou não incide a norma legal, ok? Então, cuidado, principalmente na questão dos conceitos vagos e indeterminados, ok? Sempre nessa ideia aqui de dentro da conveniência e oportunidade, sem extrapolação, ok? Então, a discricionariedade, certo? Então, nossos dois primeiros, vinculação e discricionariedade. E aí a gente passa aí aos outros quatro poderes administrativos, considerados os dois primeiros como funções, discricionária e vincular. E aí passamos para o estudo dos poderes. Primeiro deles, né, aqui para o nosso estudo, o poder hierárquico. Tá? O que significa poder hierárquico? Gente, o próprio nome já traz. Hierárquico vem de hierarquia. E significa a possibilidade que a administração tem de escalonar as funções dos seus órgãos. O professor Eli, eu trouxe aqui para vocês, diz que o poder hierárquico é o de que dispõe o poder executivo para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo ali a relação de subordinação entre os servidores. Então, vejam,
característica, a hierarquia é característica que integra a estrutura da administração pública, tanto na administração direta como na administração indireta, ok? Então, é a ideia de escalonamento, de distribuição de funções dentro do exercício da atividade administrativa. Lembra, estou falando de organização interna, é como eu vou organizar, é como a gente tem no setor privado, em que tem lá o gerente, o subgerente, enfim, dentro da administração também tem isso. Eu vou dizer quem é o gerente, quem é o coordenador, quem é o diretor, quem é o servidor, quem é o estagiário, enfim, eu vou escalonar, eu vou dizer qual a função de cada um e o que cada um deve fazer. Esse é o poder hierárquico, esta estruturação interna, ok? Então, nós temos aqui o poder hierárquico. Então, veja, é um poder aqui interno, permanente da administração pública. Então, eu não aplico aos particulares. Ele tem a ver com organização interna da administração pública. E aí, o que a administração pode fazer com base nesse poder? Vai, né, ordenar a atuação dos agentes, escalonar, editar atos normativos de feitos internos, vai determinar como vai funcionar lá dentro. Ah, funciona assim, aqui funciona assim, internamente, ok? Vai dar ordens, o comando, enfim, e aí o dever de obediência por parte do subordinado, salvo as ordens manifestamente ilegais, vai fiscalizar subordinado, enfim. Então, veja, uma série de situações internas da administração pública. A questão aqui, gente, é que dentro do poder hierárquico, nós temos duas situações que são bem interessantes, que é a avocação e a delegação, ok? Então, nós temos aqui essa possibilidade. O que significa? Significa que, vamos falar primeiro da delegação. O que é a delegação? Então, significa que a administração, ela pode, um agente pode delegar funções a outro. Cuidado, gente. Delegação não é transferência de atribuições. Eu não estou abrindo mão da minha e passando para outra. Não. Eu continuo com as minhas atribuições, mas, por uma questão específica, não posso exercer aquelas funções neste momento, e aí eu estendo estas atribuições a um outro órgão, a uma outra pessoa. E aí não importa se é subordinado ou não. Delegação não tem isso. Não tem a ver com subordinação, certo? Então, vejam, a delegação é a extensão de atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Então, vejam, digamos que eu sou o agente responsável por expedir determinadas certidões, só que eu vou sair de férias. Se eu estou de férias, eu não posso praticar os atos. E eu também não vou deixar que, vou ficar 30 dias de férias, 30 dias não serão expedidas certidões. Não, o serviço público não pode parar. Então, eu saio de férias, e antes de sair de férias, eu estendo as minhas atribuições, eu delego para outra pessoa. E aí, enquanto eu estiver de férias, esta outra pessoa vai praticar os atos. Então, nós temos aqui a delegação, ok? Eu estendi para outra pessoa, né, essa competência. Gente, então, o que isso significa? Que o agente delegante, ou seja, eu que passei para outra pessoa, eu não perco a minha competência. Eu só não vou exercer ela temporariamente. Lembrando que a delegação é temporária, tá? Então, a gente fala que a delegação, ela tem a cláusula de reserva. Ou seja, eu continuo competente. Só não vou exercer enquanto estiver de férias. Ok? Ou eu, né, estou exercendo, mas eu preciso de outra pessoa exercendo também. Então, nós duas vamos ficar exercendo. Né? Então, sempre essas possibilidades. Tá? É uma extensão de competência. Ok? E a outra questão, a delegação, ela não pode ser feita de forma genérica. Eu tenho que especificar no ato de delegação qual é a competência que está sendo delegada. Eu tenho que dizer, não pode ato genérico, ok? Não cabe
ato genérico de delegação tem que indicar o agente que será competente e quais atribuições que ele irá assumir, ok? Certo? Então, cuidado com esta situação. Nós temos aqui a delegação de competência. Essa delegação de competência, então, ela é temporária, tá? Ela é temporária, ela é revogável a qualquer tempo. Digamos que foi praticada e aí voltei de férias, revogo aquele ato. Vejam, não anulo, porque não há uma ilegalidade, foi feito tudo certinho. Eu simplesmente vou revogar. Ó, agora não é mais conveniente nem oportuno que você fique com as minhas atribuições, já que eu estou de volta. Ok? Então, a gente tem aqui essa situação de delegação. Qual que é a questão aqui que pode surgir? Digamos que eu sou o agente competente e eu saí de férias e deleguei a minha competência para outros, para o servidor X. E aí o servidor X vai lá, pratica os atos e no meio disso ele pratica um ato ilegal, ok? Quem vai responder? A autoridade delegante ou a autoridade delegada? Bom, existe uma série de discussões sobre isso, mas eu queria chamar a atenção para a súmula 510 do STF, que diz o seguinte: praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Esta súmula, ela vai dizer que se a autoridade, no exercício da competência delegada, pratica o ato, ok? Contra essa autoridade que praticou o ato que cabe a medida judicial. Não vai ser contra mim, que estou lá de férias. Não, contra aquele que praticou o ato, ok? Isso é o que diz a súmula 510 do STF. Então, só deem uma olhadinha nessa súmula ali. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial, certo? Então, só atenção a esta súmula. Professora, mas eu posso delegar todos os atos? Todos os atos são passíveis de delegação? Não. No artigo 13, e assim, gente, o ato de delegação, ele está previsto na Lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo, tá? Geral, certo? A gente fala dele depois. Então, na Lei 9784 de 99, traz lá no artigo 11 e seguintes a possibilidade de delegação e avocação. E no artigo 13, traz então a questão de situações que não podem ser delegadas. Lá nós vamos encontrar entre as situações que não podem ser delegadas. Situações, no caso de competência exclusiva, definida em lei, para decisão de recurso hierárquico e para edição de atos normativos. Então, no artigo 13, estas situações, elas não são passíveis de delegação. É vedada a delegação de competência, né, nestes casos. Competência exclusiva, definida em lei, decisão de recurso hierárquico e edição de atos normativos. Então, nesses três casos, não pode delegar, ok? Então, nos demais, artigo 12, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Esse é o artigo 12 da Lei 9784. Aqui, gente, eu só quero que vocês prestem atenção, porque a delegação, ela não necessariamente compreende subordinação hierárquica. Eu não vou delegar simplesmente a quem é meu subordinado. Vamos pensar um exemplo. Aconteceu aqui em Joinville
Vocês sabem a SAMA é uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E a SAMA tem uma série de atos que ela precisa praticar. Tá vendo? Não é só a gente que pode delegar, órgão também pode. Então, a SAMA, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem lá uma série de atos. Teve um período em que a SAMA, ela fez um convênio com o IMA. Na época era Fátima, hoje é o IMA, né? Instituto do Meio Ambiente, que é estadual. E delegou determinadas atribuições para o IMA, o órgão estadual. Poxa, mas não tem subordinação entre eles? Não, não tem. Um é municipal, o outro é estadual. E pode haver delegação? Pode. Pode. Eles fizeram um convênio, o IMA aceitou, e aí ele ia realizar aquelas atribuições que lhe foram delegadas pela SAMA. Claro que na época deu um problema, o Ministério Público disse que não podia haver delegação por outras questões. Mas vejam, são órgãos distintos e pode haver a delegação. Por quê? Porque o artigo 12 fala ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ok? Certo? É o que acontece nos convênios que os municípios fazem com o Estado na questão de aplicação de multas de trânsito. O agente de trânsito e o policial, eles acabam assumindo atribuições um de outro, por conta dessa delegação de competência. Porque se a gente pega o Código de Trânsito, o agente de trânsito tem atribuições de aplicar multa em determinadas situações, questões mais de zoneamento. O policial, ele tem atribuições para aplicar em questões mais relativas à segurança. Quando é feito esse convênio, cada um delega a sua atribuição para o outro e ambos podem aplicar sanções em ambos os sentidos, ok? Então, vejam, delegação, ainda que não exista subordinação hierárquica, ok? Então, essa é a nossa delegação. O ato de delegação tem que ser publicado, tem que, né, publicidade, e pode ser revogado a qualquer tempo. A avocação, por sua vez, é chamar para si, eu pegar as atribuições do meu subordinado. Agora sim, na avocação, eu preciso da subordinação hierárquica. A avocação está lá também na Lei 9784. Então, a avocação é chamar para si, de forma temporária, a competência que deveria inicialmente ser exercida pelo agente subalterno. Gente, também de forma temporária, porque senão eu tiro as atribuições do meu subordinado. Temporariamente eu chamo para mim aquela competência, ok? Então é a avocação, certo? Então, serve também específico, temporário, pode ser revogado, tudo isso, mas é para chamar para si. Enquanto a delegação é estender a outra pessoa, a avocação é chamar para si. Enquanto a delegação não exige subordinação hierárquica, a avocação exige subordinação hierárquica. E é o nosso poder hierárquico. Em seguida, nós temos o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? Bom, de novo, o próprio nome já traz aqui. É a possibilidade da administração aplicar sanções àqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal. Então, é o poder de apurar as infrações cometidas e aplicar as punições devidas, ok? Então, este é o poder disciplinar. Qual que é a grande questão aqui? Só vai haver poder disciplinar quando houver vínculo de natureza especial com o Estado. Isso envolve o poder funcional do servidor, certo? Então, quando a administração vai aplicar uma sanção ao servidor que cometeu uma infração funcional, esta punição decorre do poder disciplinar. Ou quando tem um vínculo contratual com a administração pública. Você venceu uma licitação, está prestando lá uma atividade, tem um contrato, você viola este contrato, a administração te aplica uma multa porque você violou as regras contratuais. Isto é decorrente do poder disciplinar, ok? Então, sempre, quando eu falo em poder disciplinar, eu tenho um vínculo com o Estado. Pode ser um vínculo contratual ou um vínculo funcional. Diferente
de quando eu recebo uma multa por ter estacionado em local irregular. Botei lá meu carro, de repente vem um agente de trânsito e aplica uma multa. Esta multa é decorrente do poder disciplinar? Não. Ela é decorrente do poder de polícia, porque não tem vínculo entre o Estado e a minha pessoa. Eu não sou servidor, não tenho contrato com a administração. Então, não é decorrente do poder disciplinar, ok? Para haver poder disciplinar, tem que haver vínculo especial, ou funcional, ou contratual, ok? Aqui, gente, se discute se o poder disciplinar, ele é vinculado ou discricionário. Como assim, professora? Quando a administração for aplicar, ela teria discricionariedade, né, na atuação, no exercício do poder disciplinar. Poderia escolher. Pelo entendimento majoritário da doutrina, os atos decorrentes do poder disciplinar são praticados, em regra, no exercício de competência discricionária. Mas ela é discricionária apenas na questão de sancionar ou não o agente infrator. Não é discricionária quanto à questão de investigar. Ou seja, se houve o conhecimento da prática de uma determinada conduta, obrigatoriamente o administrador deve investigar. Então, este ato de investigar é vinculado, ele tem que investigar. A aplicação da sanção é discricionária, a depender do fato cometido, ok? Então, a depender do que foi cometido, ele vai escolher, né, se vai punir o agente ou não, a depender do que ficou comprovado. Agora, se o ente público tomar conhecimento da prática de um ato infracional, imediatamente ele tem que instaurar o PAD ou a sindicância. PAD é processo administrativo disciplinar. Ele não tem opção, não vou investigar. Não, ele tem que investigar. Inclusive, lá na 812, que é o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais, diz que se o agente tomou conhecimento da prática de um ato irregular e não investiga, ele passa a ser responsável também. Então, ele tem que investigar. Lá nas sanções, aí, né, ele tem uma certa margem de liberdade de escolha, ok? Então, vejam que ele tem uma certa discricionariedade nesse sentido. Tem a discricionariedade também no poder disciplinar quando a gente tem a utilização de conceitos jurídicos indeterminados. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no artigo 132, inciso 5 da Lei 812, acabei de falar, diz assim, é infração punível com demissão a conduta escandalosa ou a incontinência pública na repartição. E aí, gente, o que é uma conduta escandalosa? O que é uma incontinência pública na repartição? Ou ainda no inciso 4 que fala insubordinação grave. O que é uma insubordinação grave? Vejam que nesses casos, a autoridade administrativa poderá definir o que seria essa conduta escandalosa na repartição pública. E aí, no caso concreto, definir ali os seus contornos, enfim. Vejam, tenho aqui uma certa discricionariedade, mas ele vai investigar, ok? Então, tem ali a possibilidade. Poder disciplinar envolve um vínculo especial com a administração pública. Pois bem, é a questão, então, quando que se põe aqui é... Ô, prof, Oi. Só voltando um pouquinho atrás... Pois bem, sempre que houver, então, a necessidade de aplicar alguma penalidade decorrente do poder disciplinar, deve ser instaurado o regular processo administrativo e devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao agente sancionado, ok? Consoante descrito na própria Constituição Federal, não tem que estar colocado lá. Aqui uma observação que se faz é que
a punição administrativa pelo ilícito que foi praticado pelo agente público não impede que haja responsabilização pelo mesmo fato na esfera penal e na esfera civil. Então, caso a conduta do agente também configure uma infração penal ou civil, poderá, então, sofrer a devida responsabilização nestas esferas. Nesses casos, gente, quando o ato ele configura uma infração administrativa, uma violação penal, uma violação civil, a gente deve observar a incomunicabilidade das instâncias, ou seja, cada uma vai aplicar a sua penalidade, sua sanção, ok? Uma vez assim, o que foi decidido no processo administrativo não vai influenciar o civil e o penal, ok? Só que nós temos aqui uma exceção, tá? Então, excepcionalmente, no nosso ordenamento jurídico, isso está na 812, e os tribunais superiores já reconhecem isso, a absolvição criminal que decorra de inexistência do fato ou negativa de autoria, ela enseja a absolvição na esfera administrativa automaticamente. Então, aqui a gente tem uma exceção à independência das instâncias. Está previsto lá no artigo 126 da 812. Então, vejam, digamos que essa conduta, conduta praticada pelo servidor, ela acarreta uma infração funcional, prevista na 812, mas ela acarreta também uma infração penal, ok? E aí ele vai responder o processo administrativo disciplinar na via administrativa e vai responder o processo penal. Digamos que lá no penal ele é absolvido por inexistência do fato. Se ele foi absolvido por inexistência do fato ou por negativa de autoria, automaticamente ele é absolvido no administrativo. Nesse caso, vai comunicar. Mas e se ele for absolvido no penal por insuficiência de provas? Também vai ser absolvido no administrativo? Não. Nesse caso, não. Porque ele não tinha provas para o penal, pode ter provas para o administrativo. A exceção aqui é no caso de inexistência do fato ou negativa de autoria. For absolvido no penal por essas duas situações, automaticamente ele é absolvido no administrativo. Ok? Então, esse é o nosso poder disciplinar. Ok? E aí nós vamos para o nosso poder normativo, ou conhecido também como poder regulamentar. Ele, por muito tempo, foi chamado apenas de poder regulamentar. No entanto, a doutrina, assim, mais no moderno, ela prefere poder normativo, porque regulamentar seria um tipo de norma. Mas não é por isso, mas vale os dois, tá? Poder normativo ou poder regulamentar. O que significa? Significa que a administração pública tem o poder de expedir normas gerais, ou seja, atos administrativos gerais e abstratos com efeitos erga omnes. Não é lei, tá, gente? São normas complementares à lei. Então, o poder normativo é o poder de expedir esses atos gerais, abstratos e com efeitos erga omnes para todos, mas complementando o que diz a lei. Ele não inova no ordenamento jurídico, tá, gente? Não vai fazer lei. Ele vai fazer este ato administrativo geral. Por exemplo, um decreto, uma resolução, certo? Aqui, um exemplo para ficar bem claro o que é o poder normativo, que é explicar a lei, né? Operacionalizar o cumprimento da lei. Eu tenho uma lei que diz que é crime realizar tráfico de substâncias entorpecentes. Aí vem o poder normativo, o ato administrativo lá, e diz o que são as substâncias entorpecentes. Então, ele está esclarecendo um conceito que foi trazido pela lei. Ele está dizendo, ele traz um rol do que seriam substâncias entorpecentes. Vejam, não estou inovando no ordenamento jurídico. Eu estou explicando como a lei deve ser, qual o conceito que a lei quis dizer.
Ou quando vem uma lei e diz assim: serão isentos os imóveis que estejam localizados na área urbana, mas que explorem atividade agrícola. A lei disse isso. Aí vem lá um decreto dizendo: aqueles imóveis urbanos que comprovarem tais e tais situações ficarão isentos do IPTU. A lei diz em que condições, traz os documentos que devem ser apresentados. Ela complementa o que está disciplinado em lei, certo? Então, o poder normativo significa a expedição destas normas gerais, abstratas, de efeitos erga omnes, que vão complementar a lei. Ok? Vai explicar aquele conceito da lei. Vai detalhar como eu vou aplicar a lei. Ok? E aí, cuidado, gente, tem uma observação. Para o cuidado com o regulamento, que seria o conteúdo, ok? E o decreto, que seria a forma. Então, o regulamento é expedido por meio de um decreto. O regulamento é ato normativo privativo do chefe do Poder Executivo e o decreto é sua forma, ok? Então, o regulamento ali, ato privativo do chefe do Poder Executivo, e aí ele vem previsto lá na Constituição, no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, dizendo que é privativo lá do chefe do Executivo, e aí fazendo alusão ao presidente da República. Pelo princípio da simetria, ele é estendido aos demais chefes do Executivo, né? Governador, prefeito, ok? Então, os regulamentos, certo? Então, poder normativo ou regulamentar. Qual é o cuidado que nós temos que observar aqui quanto às espécies de regulamentos, tá? Por quê? Nós vamos ter os regulamentos administrativos ou de organização, que são as questões internas, tá? Vou lá fazer as portarias, as circulares, enfim, organizando internamente. O que a gente tem aqui de importante? Os regulamentos executivos e os regulamentos autônomos. Tá? Quando eu falo do poder normativo, eu estou falando especificamente da expedição de regulamentos executivos, que são aqueles que vão explicar, complementar o conteúdo da lei. O normal aqui do poder normativo é a expedição de regulamentos executivos, ok? Então, o regulamento executivo aqui, ele, segundo o Celso, limita a discricionariedade administrativa, porque ele, né, explica o que a lei quis dizer, ele aclara conceitos vagos descritos em lei, tipo, é proibido, é crime o tráfico de substâncias entorpecentes. Ah, o que é substância entorpecente? Aí vem lá um regulamento e diz, isso são consideradas substâncias entorpecentes. Tá? Então, faz esta situação. Ele complementa a lei. É para isso que serve o regulamento. É para isso que serve o poder normativo. A questão que surge é quanto a regulamentos autônomos. E eles são chamados de autônomos porque eles substituem a lei. O regulamento autônomo, ele atua substituindo a lei e passa a inovar no ordenamento jurídico, disciplinando matérias não previstas em lei. Regulamentos autônomos. A pergunta que eu faço para vocês é: existe no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de expedição de regulamentos autônomos? Poderia eu, chefe do executivo, expedir uma norma substituindo a lei? Por regra? Não. Por regra, não. Por regra, eu, chefe do executivo, posso expedir regulamentos explicando, complementando a lei. Essa é a regra, tá? Excepcionalmente, o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, estabelece a competência do presidente da República, por meio de decreto, determinar a extinção de cargo público vago
e tratar da organização administrativa, desde que não implique aumento de despesas e não crie órgãos públicos. Vejam, vou ler para vocês o artigo 84. Olha lá. Artigo 84, Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor, mediante decreto, sobre, e aí, alíneas A e B. A linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O Tribunal STJ já reconheceu que os regulamentos autônomos são vedados no ordenamento jurídico brasileiro, a não ser pela exceção do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Então, o que nós temos? Temos que a regra, regulamentos autônomos são vedados. Tá? É esse daqui. Regulamentos autônomos são vedados, exceto o artigo 84, inciso 6. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implica aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos. Então, se eu simplesmente quiser organizar a administração, esse vai aqui, esse vai para o outro lado, faço essa organização, pode ser por decreto. E quando extinguir funções ou cargos públicos vagos. Se os cargos estiverem vagos, podem ser extintos mediante decreto. Ok? Então, é a exceção. Só nestas duas hipóteses, o STJ reconheceu a possibilidade de regulamentos autônomos. Em todo o resto não pode. Se pedir um decreto diferente do que a lei dispõe, esse decreto não é válido. Ok? E aí vem a pergunta. Cabe a DI de regulamento? Bom, como o regulamento executivo, ele complementa a lei, não cabe, vai caber da lei. Dele não cabe. Agora, se for um regulamento autônomo, como o regulamento autônomo substitui a lei, dele cabe a DI. Ok? Então, esse é o nosso poder disciplinar, tá? Poder normativo, tá? O nosso poder normativo. Por fim, o nosso último poder aqui, o poder de polícia, tá? Poder de polícia, gente. Olha só. O poder de polícia, ele vem aqui também como um dos poderes da administração pública. E o poder de polícia é a possibilidade, é a prerrogativa que a administração possui de determinar restrições e limitações ao exercício de direitos e liberdades individuais. Vejam, ele não está retirando os direitos e liberdades individuais, está realizando limitações, restrições. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que o poder de polícia condiciona a liberdade e a propriedade em prol do interesse público. E o conceito do poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E agora vocês levaram um susto. Professora, a gente está falando de direito administrativo. Como que o conceito de poder de polícia está no Código Tributário? Explico. Porque do exercício de poder de polícia é possível cobrança de taxa. Por isso que o conceito de poder de polícia está no CTN, lá no artigo 78, que diz: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Gente, em resumo, poder de polícia é o poder que a administração pública possui de estipular restrições e limitações
ao exercício de liberdades individuais e até mesmo ao direito de propriedade do particular, ok? Ele tem origem na supremacia geral da administração pública sobre os administrados, aplicando-se, portanto, a todos os particulares, sem a necessidade de qualquer vínculo especial. E somente a lei estabelece a possibilidade de exercício do poder de polícia, ok? Então, vejam, não estou falando aqui da retirada de direitos, mesmo porque a Constituição Federal, ela garante o exercício destes direitos. Só que o exercício das liberdades individuais e da propriedade deve ser feito em adequação ao interesse público. Então, existem estes direitos na Constituição Federal, mas estes direitos não são absolutos. Então, é possível, sim, que a administração pratique atos decorrentes do poder de polícia, restringindo ou limitando estes direitos. Tanto liberdades individuais, quanto o direito à propriedade. E o exercício do poder de polícia pode ensejar a cobrança de taxa, ok? Então, nós temos aqui o poder de polícia, certo? E aí não podemos confundir a polícia administrativa com a polícia judiciária, tá? A polícia judiciária é polícia civil, polícia militar, enfim, em geral eles atuam com caráter repressivo, atua sobre pessoas e sobre ilícitos penais. A nossa polícia administrativa, que não vem lá com farda, escrito polícia administrativa, não. Geralmente é feita pelos próprios servidores. Né? A vigilância sanitária, a fiscalização ambiental, a fiscalização do PROCON, isso é polícia administrativa, ok? E elas vão atuar sobre bens, direitos e atividades, os nossos ilícitos administrativos. Quando você vende uma mercadoria vencida, quando você não tem um restaurante com normas de higiene adequadas. Então, a polícia administrativa, o poder de polícia, ele vai agir sobre estas situações, ok? Então, não confundir aqui a polícia administrativa com a polícia judiciária. E aí surge a questão, o poder de polícia é discricionário? Ok? Gente, a princípio, os atos decorrentes do poder de polícia, eles são praticados pelo agente público no exercício da competência discricionária, podendo ali escolher qual seria a melhor atuação nos limites e contornos autorizados por lei, ok? Mas tem alguns casos de poder de polícia, né, totalmente vinculado. Né? Então, o que o Celso Antônio Bandeira de Mello ele diz? Ele diz que, em que pese o poder de polícia seja caracterizado como discricionário, ok? É uma característica, ele não é sempre discricionário. Existem atos com vinculação, tá? Decorrentes do exercício de poder de polícia. Por exemplo, as licenças para construção. Estas licenças são vinculadas. Então, é um ato vinculado. Então, o poder de polícia tem característica discricionária, mas ele não é sempre discricionário, podendo aceitar atos ali vinculados. A grande questão aqui do poder de polícia é a possibilidade de delegação dos atos do poder de polícia. Eu posso delegar poder de polícia ao particular? Gente, quando eu falo poder de polícia como um todo, não posso delegar ao particular. Por isso que quando teve uma discussão se os conselhos profissionais eram pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, o STF lhe disse: os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito público, são autarquias. Por quê? Porque eles exercem poder de polícia. E se eu digo que eles são pessoas jurídicas de direito privado, eles não podem exercer poder de polícia. Então, não cabe delegação do poder de polícia a particulares. Tá? Os particulares não têm poder de polícia. Professora,
Mas, e quando a gente recebe multa lá por conta do radar? Não é uma empresa que faz o controle desses radares? Sim. O que acontece nesse caso? Acontece, e os doutrinadores, eles costumam dividir o poder de polícia em 4 grupos. Então, o poder de polícia, eu tenho a legislação, eu tenho o consentimento, eu tenho a fiscalização e eu tenho a sanção. O ato de legislar e de sancionar, em hipótese nenhuma, podem ser exercidos pelo particular. O particular não vai fazer uma lei sobre o poder de polícia e não vai aplicar sanção. O que eu posso delegar é o consentimento e a fiscalização. Então, o que eu faço? Eu faço a lei, o Código de Trânsito. Eu contrato uma empresa para colocar os radares. A empresa colocou o radar. Mas eu aplico a multa. Tá vendo? Eu só delego ao particular. Então, se vem assim, uma pergunta fechada. É possível delegar poder de polícia a particulares? Você vai dizer que não. Se vem uma pergunta aberta, você vai dizer: a regra é que o poder de polícia não pode ser delegado. No entanto, quando se divide o poder de polícia em ciclos, a legislação e a sanção não são delegáveis, mas o consentimento e a fiscalização podem ser delegados ao particular, ok? Então, vocês vão sempre ter este cuidado, tá? Com os ciclos do poder de polícia. Se vem fechadinho, eu vou dizer que não, não pode delegar. Se vem perguntando, posso delegar dentro do poder de polícia os atos de fiscalização? Pode. Se vem pergunta, posso delegar dentro do poder de polícia os atos de sanção? Não, não pode. Ok? Então, sempre cuida sobre essa questão de delegação, tá? Não pode delegar, ok? Só posso delegar os atos materiais, né? A operação do radar, ok? Quando eu determino a demolição de um prédio, aí eu contrato uma empresa que vai lá demolir, o ato de demolição, a autorização não posso delegar, ok? Então, sempre esse cuidado ali quanto à delegação do poder de polícia, tá? Eu só posso delegar a mera execução do ato. O ato em si não pode ser delegado. Por quê? Poder de polícia é uma atividade típica de Estado e somente pode ser exercida por pessoa jurídica de direito público. Fora disso, ninguém mais exerce, tá? Ela não pode ser delegada a particulares. Ok? E aí, a gente tem ali a atuação do poder de polícia, pode ser por atos concretos, quando eu tenho uma interdição de restaurante, pode ser atos gerais, genéricos, né? Quando não tem um destinatário específico, proíbe soltar balão em festa junina, proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores. São atos gerais do poder de polícia. Atos preventivos, pode ser atos fiscalizadores, a fiscalização de peso e medidas, ou atos repressivos, né? Fecha o estabelecimento por condições de higiene. Então, as formas de atuação. Nós temos 3 atributos ao poder de polícia. Então, nós temos a coercibilidade, ou seja, as medidas de poder de polícia são impostas ao administrado. Eu não vou chamar o administrado e dizer assim, olha, eu vou te aplicar uma multa, tá? Você concorda? O que você vai dizer? Eu vou dizer que não, óbvio. Não, eu não concordo, você não pode aplicar multa. Por isso, o poder de polícia tem um atributo da coercibilidade, ele é imposto. Eu não vou pedir se o particular concorda, não. Se ele não concorda, depois ele vai discutir, vai apresentar defesa, vai impugnar, enfim, tá? Tenho a discricionariedade, que eu já falei para vocês, que é a regra. Então, a regra, o poder de polícia é discricionário. As exceções é a poder de polícia ali de construções, que daí, no caso de licença, ela é vinculada. E a autoexecutoriedade. Bom, aqui eu preciso de um pouco de atenção para vocês. A autoexecutoriedade significa que a administração pública pode agir independentemente de autorização judicial. Boa parte dos doutrinadores, alguns deles, né? Eles dividem a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. A exigibilidade está presente em todos os atos da polícia administrativa. Eles são exigíveis, tá? Uma vez
previstos em lei são exigíveis. A executoriedade, aí ela vai comportar a executoriedade, a execução por meios diretos, aí eu tenho a autoexecutoriedade, ou por meios indiretos, aí eu tenho a executoriedade. Quando eu falo meios indiretos, quer dizer que eu vou aplicar uma multa, mas a execução da multa tem que ser feita pelo judiciário. A autoexecutoriedade é quando a administração pode agir sem pedir autorização para o judiciário. Só que ela só pode ter esse atributo quando estiver previsto em lei ou em situações de emergência. Então, por exemplo, se você estacionar o seu veículo em um local irregular, a administração pública pode guinchar o seu veículo? Isso é autoexecutoriedade. Ou ela chega lá, o veículo está estacionado em local irregular e liga lá para o fórum e diz, olha, juiz, eu preciso de uma autorização para guinchar o veículo. Não, porque a lei diz que se estiver estacionado em local irregular, pode ser guinchado. Então, eu tenho aqui a autoexecutoriedade. Agora, eu tenho lá uma multa, eu apliquei a multa porque ele está irregular. Eu tenho que cobrar a multa. Eu posso pegar a pessoa, virar de ponta cabeça e sacudir até o dinheiro cair, que nem faz nos desenhos animados? Eu não posso. Não é autoexecutável. Eu tenho que entrar com uma ação no judiciário e executar a multa. Tá? Então, a autoexecutoriedade é a possibilidade da administração pública executar por meios diretos, ela mesma sem autorização do judiciário. Mas esta autoexecutoriedade só vai ser possível quando houver previsão legal ou situação de emergência. Ok? Para finalizar, sempre o poder de polícia deve ser exercido nos limites da lei, né? Então, sempre dentro ali do limite da necessidade, né? Dentro da proporcionalidade, fazer uma ponderação entre o interesse público e a limitação no direito de propriedade, da eficácia, né? Aquele meio utilizado é o mais adequado, ok? E sempre aqui se valer de medidas que sejam adequadas para aquela situação praticada. Quanto às sanções decorrentes do poder de polícia, elas devem ser aplicadas sempre observando o devido processo legal, claro, então, fechamento de estabelecimento, multa, interdição, enfim. E existe um prazo para a administração aplicar estas sanções e executar estas sanções, né? A prescrição das sanções de polícia ela ocorre em 5 anos, consoante disciplinado na Lei 9873 de 99, lá que diz, prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso da infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Então, prazo para aplicação das sanções decorrentes do poder de polícia é 5 anos, ok? Então, nós temos ali as sanções do poder de polícia e aí um resumo para vocês aqui. Ok, gente? Tudo certo? Espero que tenha ficado claro. E nós ficamos aqui com os poderes, nós finalizamos por aqui.